Nós estamos no mês da família, e eu não sei por que se diz que esse é o mês da família, porque na minha casa é dia da família todos os dias. Então, os 12 meses do ano, nós cantamos esse cântico aqui, né? O Senhor é muito bem-vindo na nossa casa para ficar, para controlar a nossa casa. Mas no mês da família, nós aproveitamos para dirigir uma palavra especial às famílias. Nós sempre temos alguns temas que desenvolvemos, às vezes Deus nos tira do nosso tema e manda uma mensagem diferenciada, porque a igreja passa por alguma situação que precisa ouvir aquela mensagem, né? Mas, no geral, nós atendemos ao tema da família. Queridos, a verdade é que nós estamos passando, a sociedade mundial está passando por uma crise de autoridade muito violenta. Há poucos anos atrás, nós víamos num shopping uma mulher trazendo seu filhinho pela mão, e ele não queria ir, e ele fazia pirraça, e sentava, e chorava, e nós achávamos aquilo um absurdo. Passado algum tempo, começamos a ver mãe ou pai pegar a criança no colo, e a criança bater na cara do pai e da mãe, irritada, porque não queria ficar no colo, porque queria ir para algum lugar, e nós achamos aquilo um absurdo. Só que os absurdos foram se avolumando, e hoje nós estamos vivendo uma verdadeira crise de autoridade. O problema dessa crise de autoridade é que ela atinge não somente aos pais, mas às autoridades constituídas e atinge a Deus. Quando uma pessoa não tem noção de autoridade, e quando ela não respeita as autoridades na sua casa, ela não respeita as autoridades do Estado constituídas e também não respeitam a Deus. Então, nós precisamos sempre voltar à questão da autoridade, não só a que nós temos, mas também aquela que é exercida sobre nós. Quero conversar com os irmãos, então, neste mês da família, a respeito de um texto muito conhecido dos irmãos, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, está na tela, né? Eu até ia perguntar aqui, o texto que vai para a tela é o que já está combinado, ou eu posso pedir um texto que eles jogam lá? Pode? Ótimo, então se preparem. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, quero ler junto com os irmãos, diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus coloca nesta oração algo que não cabe discussão. Nós não vamos aqui discutir se é verdade, se não é verdade, em que medida que é. Ele coloca Deus como nosso Pai, ponto. Não há discussão a esse respeito. Jesus não diz assim: olha, se por acaso Deus for o vosso Pai, então vocês poderão orar. Não, Jesus não faz isso. Ele não diz assim, só para aqueles que são fiéis, nós vamos orar desse jeito. Ele não coloca desse jeito. Ele coloca uma situação dada, não cabe discussão. Deus é o nosso Pai. Em outro texto, ele coloca a diferença da maneira como Deus é Pai dele e como é nosso Pai. E aí ele fala, para orarmos a Deus, ele fala, meu Pai e vosso Pai. Porque ele é um filho de Deus de maneira diferente de nós, né? Ele carrega o DNA de Deus. Ele foi gerado por ação do Espírito Santo. E nós somos filhos adotados por ele. Então, nós somos filhos de Deus
juntamente com Jesus, co-herdeiros de Deus, em níveis diferentes. Mas uma coisa não muda: Deus é o nosso Pai. O que acontece então quando na minha família Deus é o pai da família? Quem é a autoridade na sua casa? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, né? Na minha casa, comendo da minha comida, tem que fazer o que eu mando. É um golpe assim de autoridade tentando se impor, né? Às vezes eu vejo homens conversando: na minha casa quem manda sou eu. E eu fico pensando: coitado, não sabe de nada, coitadinho dele, né? Ele só manda até onde Deus permite. E há pessoas que dizem: minha família, meu jeito. Agora até surgiu o meu corpo, minhas regras, né? Coisas absurdas, porque nós somos de Deus, nosso corpo é de Deus, as regras são de Deus também. E da nossa família, queridos, quando Deus é o nosso Pai, e essa é uma verdade estabelecida que Jesus coloca diante de nós, então é preciso reconhecermos que na nossa família, Deus é o pai de família. Eu não estou querendo entrar em questões políticas ou sociais, onde existem famílias hoje com 2 mães, ou famílias com 2 pais, e ninguém sabe quem é a autoridade na família. A minha questão aqui não é discutir essas coisas, porque cada um vai saber como a sua família, seja ela qual for, é administrada. Mas nós aqui, nós estamos falando de uma família tradicional, nós estamos falando de uma família de pai, mãe e filhos. Nós estamos falando de uma família de Deus, que se reúne na casa de Deus, irmãos todos da fé, que reunidos para adorar a Deus, reconhecemos Deus como o nosso Pai. É para este público que Jesus fala. E Deus como o nosso Pai. O que acontece quando Deus é o Pai da sua família? Eu gostaria de ler com os irmãos um texto do Evangelho de João, que também é capítulo 6. Evangelho de João, também capítulo 6. Nós vamos ler de 9 em diante. Jesus se depara com uma situação difícil. Nós lemos na oração do Pai Nosso, né? Nós todos sabemos de cor, né? E fala assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós hoje vamos nos fixar nessa expressão: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá em Conservatória nós estamos com esse tema para o mês de maio. Nós estamos fazendo as pregações nos itens da oração dominical, e hoje nós estamos nos prendendo a isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o texto de João, que nós estamos lendo a partir do verso 9, fala assim, né? Quando Jesus está numa situação difícil, muita gente, uma multidão de gente lá, todo mundo está com fome, não há onde arrumar comida para aquele povo todo. E o texto fala: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém. Só até aí. Nesse texto nós vemos o seguinte, queridos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o que nós pedimos na oração dominical, não é isso? Mas você começa a oração com um dado específico. Você começa dizendo o quê? Pai nosso que está no céu. Quando Deus é o pai da sua família, ele cumpre aquela obrigação do pai de família. E qual é a obrigação do pai de família? Sustentar a sua família.
O pão não nos falta em casa quando Deus é o nosso Pai. Jesus aqui, um lugar onde não havia pão, não havia comida, mas Jesus, o Filho de Deus, está presente e Ele vai suprir todas aquelas pessoas de pão, Ele vai suprir de alimento. Davi fala no seu salmo: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Um crente fica com fome? Fica com fome. Passa fome? Não, ele não passa fome, porque Deus é aquele que nos supre. Quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus falou que daria a eles as coisas e que eles nunca poderiam dizer: o meu braço conquistou isso, porque era Deus que dava. Sabe quem é que compra o pão na sua casa? É Deus. Sabe quem é que põe a comida na sua mesa? É Deus. Sabe por que tem tanta gente passando fome nesse mundo? Porque não tem Deus. Porque Deus não é o pai da família. Porque Deus não é a figura de autoridade naquela família. E quando nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou e dizemos: Pai nosso que está nos céus, nós estamos nos colocando não apenas à disposição, mas nós estamos demonstrando a nossa dependência, nós estamos demonstrando a nossa querência, nós estamos colocando diante de Deus a nossa necessidade e reconhecendo que as nossas necessidades são supridas pelo nosso Pai eterno. Quando Deus é o Pai da sua família, a sua família não passa aquelas necessidades atrozes. Às vezes Deus nos deixa passar uma necessidade ou outra para nos corrigir. Às vezes acontece de alguém estar necessitando de alguma coisa e você acha que aquilo não é com você, você não ajuda, e aí Deus deixa você passar uma necessidade igual, para você despertar o seu olhar sobre aquela pessoa e dizer: agora eu sei o que ela está passando, eu vou ajudá-la, porque agora eu sei como é que é. Então Deus às vezes usa essa didática, mas você nunca vê um filho de Deus numa necessidade atroz. Você nunca vê alguém dizendo: meu irmão, por favor, eu preciso de um prato de comida porque eu sou filho de Deus, mas eu estou há uma semana sem conseguir comer nada. Você vê isso por aí, nas pessoas que não têm Deus como o seu Pai. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Deus fez descer do céu uma semente conhecida como maná, que o povo poderia recolher, moer, fazer farinha e fazer pão para comer, porque Deus, no pior deserto, não deixa os seus filhos passar fome. João Batista era alimentado por Deus. Nós podemos citar muitos exemplos pela Bíblia em que o pão material, o pão que nós comemos, o alimento de cada dia, era Deus quem dava. E era Deus quem mandava a chuva para que nos campos do seu povo pudesse florescer, pudessem colher. O que acontece na sua casa quando Deus é o pai de família? Onde Deus está, não existe necessidade. Onde Deus está, não existe essa situação de desespero por falta de alguma coisa sem ter. Talvez um ou outro aqui esteja passando uma necessidade e diga: pastor, mas e a necessidade que eu estou passando agora? Seja do que for, seja de alimento, seja de roupa, seja de saúde, o que está acontecendo? E eu diria: eu não posso dizer o que está acontecendo, mas eu posso pedir para você avaliar a sua relação com Deus. Deus é o seu Pai. Você se coloca diante do Pai humildemente, pedindo misericórdia do Pai. É assim que é a tua relação com o Pai? Ou você acha que Deus é aquele seu empregado que é obrigado a fazer tudo? Quando Jesus nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Mas Deus não nos supre apenas a comida material. O pão que perece nos é dado.
Mas vejam, nesse mesmo Evangelho de João, e nesse mesmo capítulo 6 de João que nós lemos, eu gostaria de ler com vocês o versículo 35. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que acontece quando Deus é o pai da sua família? Não apenas o pão material é dado, mas o pão espiritual é dado. Não é apenas o pão que perece, mas é o pão que permanece para a vida eterna. Não é apenas aquele pão que nós comemos, sentimos o seu sabor e amanhã estamos com fome de novo. Não, é outro tipo de pão. É um pão espiritual. E agora eu peço você para se lembrar das pessoas que não têm Deus como seu pai, o desespero que elas vivem, o vazio nas suas vidas que elas vivem. E é por isso que tanta gente se atira para as drogas, é por isso que tanta gente se aplica a sexo, é por isso que tanta gente procura viver em festas, em orgias, procura estar sempre rodeado de falsos amigos, mas tem que estar rodeado de alguém, porque o seu coração está vazio. E por que está vazio? Porque ele não se alimentou do pão do céu. Não se alimentou do pão espiritual. Falta alguma coisa, e falta mesmo, e vai faltar sempre, porque quando Deus é o nosso Pai, Ele nos dá o pão. Quem foi que nos deu Jesus? Foi Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, olha a expressão, Ele deu o seu Filho, e agora o seu Filho diz: eu sou o pão da vida. Então quem é que deu para nós o pão da vida? Foi Deus. Deus nos supre de tudo que precisamos, quando Deus é o pai da nossa família. O interessante é que uma família que pertence a Deus consegue o marido ser filho do pai, a esposa também é filha do mesmo pai, os filhos dele são todos filhos do mesmo pai, e não tem confusão. Experimenta fazer isso num lar que não é cristão, né? Um só ser o pai do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, é uma confusão. Eu não quero nem imaginar como uma coisa vai acontecer. Mas quando Deus é o pai da nossa família, nós podemos olhar a oração que Jesus nos ensinou e dizer: Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus não está prometendo a ninguém riquezas, Deus está prometendo o suprimento das necessidades. Jesus não está prometendo que nós vamos andar pelas ruas rindo à toa. Não. Pelo contrário, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o pão que desceu do céu, o pão da vida, o pão que Deus dá para a eternidade, esse venceu o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós temos uma passagem, uma transição excelente de Jesus como o pão material e Jesus como o pão espiritual. Porque nós pegamos o pedaço de pão e nós comemos um pão material, mas nós estamos recebendo Jesus Cristo realmente, espiritualmente, quando tomamos aquele pão. É a presença de Jesus, tanto material quanto espiritual. É visível para nós e nós não nos damos conta. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você o que acontece, ou o que pode acontecer, o que acontecerá na sua família quando Deus for o chefe da sua família. Quando não houver crise de autoridade na sua família, como a que estamos atravessando no Brasil, onde ninguém sabe quem manda na casa, mas quando na sua casa acontecer o que nós cantamos hoje aqui, quando Deus for a figura de autoridade, quando que nós formos
Fazer não importa o que seja, consultarmos a Deus primeiro. Como Tiago nos diz, ao invés de dizerem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, dizer, se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. Quando Deus for colocado como nosso Pai, e enquanto Pai, figura de autoridade na nossa família, Ele vai fazer o papel que nós, pais de família, deveríamos estar fazendo, né? Ser o supridor da família, ser o mantenedor da família. Deus hoje te convida para ser Ele o seu mantenedor. Deus hoje chama você para dizer assim, olha, não pense você que aquele emprego que você tem é o que está garantido para você, não. Se for mandado embora, está no sal. Não pense você que a casa que você mora é uma garantia que você tem, porque um só relâmpago, um só trovão, um só raio, e ela está embaixo. Um gás mal fechado, e ela já era. Não pense você que é o marido, que é a esposa, que é o filho. Não pense você que é o plano médico que você tem, que te garante de alguma coisa. Não pense você que é a sua força de trabalho, a sua inteligência, que te garante qualquer coisa, porque não é. E Deus te fala, eu sou o teu mantenedor. E eu quero continuar te dando o pão de cada dia, a roupa que você veste, a casa que você mora, a saúde que você tem, mas é necessário que você reconheça a Deus como o Pai. É preciso que a oração dominical deixe de ser uma reza e passe a ser uma oração de fato. Pedirmos ao nosso Pai. E Deus diz, eu sou o teu mantenedor. Eu mantenho você morando, eu mantenho você vestindo, eu mantenho você comendo, eu mantenho você com saúde. E além de todo esse pão que perece, porque nós sabemos, conhecemos pessoas que em todas as igrejas que eu conheço pelo Brasil, vêm à igreja, professam a sua fé, cantam, oram, mas na verdade elas estão atrás apenas do pão que perece, como aconteceu com aqueles que comeram esses pães. E Deus fala, eu te dou coisa além do pão que perece. Quando você pede a Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está te dando hoje Jesus Cristo. Ele está te dando hoje um pão que satisfaz a tua vida espiritual. Ele está te dando um pão que não perece. Ele está te dando um pão para a eternidade. Pensa nisso. E tudo que Ele pede em troca é que você o chame de Pai, mas de coração. De coração. Sabe, nós somos filhos de Deus. E muitos dos nossos tickets, né, muitas das nossas maneiras de ser, das nossas idiosincrasias, nós herdamos de Deus. E nós não percebemos isso. Um pai tem 2 filhos. E um filho se agrada do pai. E o pai chega em casa e ele vai lá e ele abraça e ele beija. Pai, eu te amo tanto e tal. Né? E aí o pai mete a mão no bolso e dá a ele um bombom. O outro filho está para lá, não está nem esquentando a cabeça. Aí o pai tira um bombom e dá para ele. E ele sai feliz. O outro, quando vê aquilo, o que faz? Vem correndo. Pai, eu também te amo. Ele está de olho em quê? No bom. E vocês pensam que se nós sabemos disso, Deus não sabe? Deus sabe, queridos. Quando um crente é abençoado, compra a sua casa, compra o seu carro, arranja aquela esposa que é de Deus, ou aquele marido, aquele varão abençoado, e os outros olham lá de fora e falam, peraí, naquela igreja que arrumou, eu também quero, também vou lá. E não estão atrás da bênção, de Deus da bênção, estão atrás da bênção de Deus. E eles pensam que estão enganando a Deus, e chamam a Deus de Pai, mas Deus, a Bíblia diz, conhece os nossos corações. Então o convite é para que nós chamemos Deus de Pai de coração, assumamos essa postura de filhos, e quando pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tenhamos a certeza que é o pão material, sim, é o pão material, sim,
E é também o pão espiritual, sim. É algo para alimentar o nosso corpo físico, mas é também para alimentar o nosso corpo espiritual. É algo que vai nos fazer alcançar o amanhã neste mundo e vai nos fazer alcançar a eternidade no mundo vindouro. Isso é uma das coisas que acontece quando Deus é o pai da sua família. Quando na sua família não existe crise de autoridade. O marido, a esposa, os filhos sabem quem é que manda. Ninguém é dono do seu próprio corpo, nem do seu corpo. As pessoas pensam que são donas de alguma coisa. Quando a gente morre, se apresenta diante de Deus, você não leva nem o seu corpo. A única coisa que você leva são as obras que você fez. É como se Deus perguntasse, te dei 80 anos na terra, o que você fez lá com esses 80 anos? E você vai apresentar o que você fez. As pessoas com quem você falou do Evangelho, o bem que você fez, e no livro, diz a Bíblia, no livro está escrito até o que você fez de ruim, hein? Se iluda não, você só leva os seus atos, nem o corpo você leva, nós não somos donos de nada. É interessante como nós nos comportamos como crianças. O pai entra no quarto do filho pequeno, o pai chega, abre a porta e entra, e o filho reclama, está entrando no meu quarto sem bater. Como se o quarto fosse da criança. Ele está dormindo ali emprestado naquele quarto, não é dono de nada não, rapaz. Mas ele fala, é o meu quarto. E nós falamos, é a minha casa, é o meu emprego, é a minha roupa. E às vezes nos adonamos do que não é nosso, a minha igreja. Não é nada nosso, queridos. É tudo do nosso Pai. E o convite é para que você tenha Deus como Pai. Se você é membro desta igreja, membro de qualquer igreja onde se prega o verdadeiro Deus, a Jesus como Salvador, então você está sendo chamado não só a repensar a tua relação com Deus, Deus como pai e você como filho, Deus como Senhor e você como submisso, Deus como doador e você como recebedor. Você está sendo chamado a repensar essa sua relação e adotar essa relação com Deus. Mas talvez, só talvez, existam pessoas aqui que o Espírito Santo trouxe hoje, que nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que nunca entenderam o que vai acontecer com você se Deus for o seu Pai. Então o nosso convite é, pense nisso, pense no que você perdeu até hoje e em tudo que você pode ganhar de hoje para frente. É preciso tão somente que você seja sincero com Deus e assuma que Deus é nosso Pai. Porque Jesus não colocou isso em questão. Quem fala com Deus, não fala Deus, Pai do reverendo Silas. Não. Não é assim que fala. É Pai nosso. Aquele que é meu Pai. Aquele que é seu Pai. Aquele que é Pai de Jesus, em níveis diferentes com o nosso, mas é o mesmo, que quer suprir e tem suprido a minha vida com ricas bênçãos materiais e tem suprido a minha vida espiritual com ricas bênçãos celestiais. É esse Deus que nós pregamos, é esse Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus que é o instrumento de Deus para multiplicar o pão na nossa mesa e é dado a nós como pão espiritual. É a esse Jesus que nós pregamos, que nos é dado por Deus Pai. É um Jesus que pode salvar a sua barriga da fome e a sua alma do inferno. Escolhei hoje a quem sirvais. Este é o mês da família. O que acontece quando Deus é o pai da sua família? Pense nisso, porque o que acontece quando Deus não é o pai, você já sabe. Todos nós já passamos por algum período onde esquecemos a autoridade de Deus como pai de nossa família. Então a gente já sabe o que acontece quando Deus não é a figura de autoridade, não é o nosso pai.
Viva a sua família, viva a sua esposa, viva o seu marido, viva os seus filhos como bênçãos que Deus te deu. Parte do pão que alimenta a tua alma, a tua alegria, a tua felicidade. Eu peço aos maridos que olhem sempre para as suas esposas, geralmente quando ela está dormindo, né? Você aproveita e olha para ela, assim, ou de manhã ou à noite, e diga para você mesmo: Deus me deu para eu ser feliz. Porque se você não é feliz com ela, tem alguma coisa errada com você. Não é com ela, não. Porque ela foi presente de Deus, e Deus não erra. A mesma coisa são as esposas. Olhem para os seus maridos e digam: Deus me deu. E quando você começa a ler o Gênesis, você vê que tudo que Deus faz é bom. Então você olhe para o seu marido e diga: Deus me deu. E Deus não erra. Tem alguma coisa errada, então só pode ser comigo. Só pode ser comigo. E aí você corre para aquele que sabe todas as respostas. Papai do céu, o que está acontecendo? Esse marido é o meu pão, essa esposa é o meu pão, é o pão que faz eu sorrir, né? Supre a minha necessidade. O que está de errado? Me ensina, me mostra. E o Pai vai mostrar, Ele vai te suprir, porque Deus não quer a infelicidade de ninguém. Deus quer te suprir de tudo o que o seu corpo e a sua alma necessita. Não estamos falando de riqueza, estamos falando de não passar necessidade. Esse é o nosso Pai. Esse é o Jesus a quem nós anunciamos. Abra o seu coração ao fazer de Jesus. Hoje, agora, não deixa para amanhã. Se você percebe que a sua relação com Deus, o Pai, e com Jesus, o pão da vida que nos é dado, não é essa relação tão estreita, repense e refaça o seu caminho agora. E se você percebe que você nunca andou nesse caminho, a hora é essa, acerta o seu caminho com Deus agora, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos nem se chegaremos em casa vivos. Então acerta o teu passo com o Pai, e Ele te dará o pão da vida. Se amanhã você não estiver aqui, você estará no céu. Isso é o que acontece quando Deus é o seu Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém?